Fala galera, estamos aqui no ar mais uma vez falando com você que está ouvindo ou escutando mais uma edição desse programa de podcast Bem-Estar. Seja muito bem-vindo, esse que vos fala Breno Monteiro e ao meu lado ela, Rebeca Damaris. Seja bem-vindo, meu povo. Estamos aqui com aquela promessa que a gente fez para vocês de chegar chegando, acrescentando na vida de vocês, e a gente promete e a gente cumpre, né não? O que a gente promete, a gente cumpre. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, bater um papo sobre inteligência emocional. Vamos falar... Hoje a gente trouxe ele. Você quer divulgar o homem? É melhor você. Então tá Chama bom, ele. gente. Ele é meio conhecido, como eu dei um spoiler para vocês da última vez, como o psicólogo das marretadas. Então tá aqui com a gente Flávio. É Torresília, gente? Eu não sei falar o sobrenome dele, tá? Eu tenho que aprender. Me explica aí, por favor. Torresílas. Torresílas, gente. Olha aí. Eu tinha vergonha do meu nome até... Forte, hein? É forte. O que significa? Eu acho que é uma descendência espanhola. Que legal. Quando eu era mais jovem, o pessoal me zoava muito por causa do meu nome, então eu tinha vergonha dele. Aí quando eu descobri que ele tinha descendência espanhola, eu achei chique. Aí eu passei a usá-lo profissionalmente. Mas veio de fora, eu gostei. É gringo, sobrenome gringo. Mas é isso aí. E como você tá? Passou bem a noite? Tá tudo tranquilo? Passei bem, graças a Deus. Vim correndo do consultório. Eu podia falar que foi tudo tranquilo, né? Cheguei aqui, fiquei preparando. Que a gente trabalha com a verdade. Corrida, gente. Aqui é tudo verdade, gente. Vida real. Muito Flávio. obrigado pelo convite, viu? Para mim foi uma honra muito grande A estar honra é nossa. participando aqui com vocês. E pode parecer que não, mas eu tô nervoso demais. Toda vez eu fico nervoso. Sinta-se em casa, sinta-se em Obrigado. casa, o prazer é nosso. E olha só, gostaria que você começasse se apresentando pra gente. Isso. Quem é o Flávio? Qual é a sua especialidade? O que você faz da vida? Conta um pouquinho pra gente de você. Eu sou especialista em psicologia clínica. A minha abordagem é humanista existencial. Eu tenho uma clínica onde eu tenho uma equipe que trabalha comigo e a nossa especialidade é atendimento mais focado nessa inteligência emocional, ansiedade e principalmente relacionamento tóxico abusivo. Atualmente também eu sou professor no curso em Delta de inteligência emocional, estou elaborando o módulo lá. Tem uma participação num livro também, alguma coisa assim, não é? Nossa, esqueci o livro. Eu peguei 2 livros para trazer para vocês meus. Tá vendo? Esqueceu eu nosso sei, presente. conheço. Mas não vai faltar oportunidade. Você estava Obrigado. falando sobre inteligência emocional. Esse é um dos assuntos que a gente queria bater um papo sobre isso, né? Eu vejo assim, até falávamos antes de entrar no ar sobre Daniel Goleman, né? Que é conhecido pelos estudantes aí como o pai da inteligência emocional, né? E aí ele vem falando sobre autoconhecimento, autocontrole, automotivação, né? Empatia e habilidade social. Mas na sua visão, né? O que você acha que a inteligência emocional, a importância dela nos relacionamentos? Olha, cara, a nossa visão de mundo é o que vai fazer com que a gente molde a nossa realidade, né? Então, se você não se conhece o suficiente para construir os seus caminhos, você pode cair daquele vício em repetir comportamentos muitas vezes inconscientes que vão te levar para lugares que nem sempre você queria. Vou te dar um exemplo. Você lá com 7 anos de idade, você está lá na sala de aula, aí você levanta a mão lá para perguntar ao professor uma dúvida que você tem, e de repente todo mundo começa a rir de você. Aquilo ali vai moldar o seu comportamento para você poder ter vergonha de não tentar esclarecer uma dúvida sua. Aí nas próximas vezes que você for participar de alguma coisa assim, a sua tendência é fugir. Se travar. Né? Se travar. Se você não se conhece, a chance de você repetir a mesma história o tempo todo é muito grande. E a nossa construção, ela é pautada nessas camadas de experiências que a gente vai construindo no decorrer da vida, né? Então você tem lá, com 7 anos de idade, você vai levantar a mão, vão rir de você. Aí com 13 anos de idade, você vai tentar ficar com uma menina e de repente ela
te rejeita, aí você entra na faculdade e você não consegue fazer parte de nenhum grupo, mas de repente você vai trabalhar e você não consegue aquela promoção que você queria, ou você recebe vários nãos ali nas entrevistas de emprego. Isso faz com que você, vamos colocar aí com 25 anos de idade, crie uma ideia central sobre você, de que você não merece amor, de que você não é capaz o suficiente, de que o problema é com você e não com o mundo. Terem um excesso de traumas, assim? Cria um trauma mesmo, né? O trauma, ele é constituído por essas memórias que são formadas lá atrás. Flávio, desculpa te interromper, mas já interrompendo. Trauma, você acabou de falar que é gravado por memórias construídas lá atrás. Eu ouvi dizer que nós construímos tanto trauma quanto até mesmo um pouco do nosso comportamento da criança dos 0 aos 12 anos. Só que você também está dando exemplo com a gente com 20 anos, 25 anos. Existe alguma idade para isso? Cara, isso é muito legal, porque isso não é muito a minha área, não. Mas a formação do nosso sistema nervoso central, né, que é o mecanismo que atua aqui dentro do nosso cérebro, ela vai estar totalmente construída ali até os 20 e poucos anos. E até pouco tempo a gente acreditava que o cérebro ele era estático, né, que ele não se remodelava. E agora a gente sabe que mesmo depois dos 20, dos 30, 40, 50 anos, 60, né, o cérebro ele vai se ressignificando. Isso ao nível químico mesmo, é muito interessante. Porque essas memórias que você vai... Depois eu falo mais de uma forma mais didática dessas memórias, que elas vão sendo construídas ali e vão formando o caráter do nosso comportamento, né? E quando você chega ali com seus 20 e poucos anos, você aprende lá, eu não me amo e eu não mereço. Né? Isso é inconsciente, gente. Você vai ali, sei lá, você vai comprar um presente para alguém, mas você não tem coragem de comprar um presente para você. Para você mesmo. Sim. Você vê valor em comprar, jogador de futebol faz isso demais, né? A primeira coisa é comprar uma casa para os pais. E depois ainda se culpa se tiver que comprar uma casa para eles. Sim. Aí você vai comprar um iPhone para você, para mim eu não mereço. Seria um pouco da crença do merecimento. A pessoa da sabotagem, né? Da sabotagem. É uma sensação de não pertencimento mesmo. Aí, Sim. Respondendo a sua pergunta, o cérebro ele é como se fosse uma massinha de modelar. Então, se você treinar ele depois dos 20, dos 30, dos 50, não importa, ele consegue se reconstituir ao nível celular mesmo. Né? As células do nosso cérebro, praticamente, os nossos neurônios. Os neurônios são agentes... os neurônios eles vão produzir neurotransmissores. Os neurotransmissores são agentes químicos que vão levar informação de um lugar para o outro. Então, você aprende a fumar com, 10 anos de idade. Então, você vicia o seu cérebro em sempre ter aquele benefício que o cigarro te traz, o vício. Agora, com 30 anos, como que você vai deixar de fumar? Você consegue deixar de fumar, porque os seus neurônios eles vão produzir esses agentes químicos, eles vão levar a informação de um lugar para o outro, ensinando você a funcionar de uma forma diferente. Então, você modela o seu cérebro, literalmente. Existem até alguns estudos que aumenta de tamanho, diminui de tamanho. Sim. Determinados padrões ali. Eu vi até um podcast uma vez de uma mulher falando que o pai dela, quando ela tinha lá seus 7 anos de idade, ele costumava levar ela para jantar, já dar buquê de rosas para ela, e falava que estava ensinando ela como que ela deveria ser tratada por um homem. Mesmo ele sendo o pai dela, ele estava ali tipo, olha, é assim que um futuro pretendente tem que te tratar, que um namorado tem que te tratar, que um marido tem que te tratar. Entra muito nessa questão de modular o cérebro a entender... como que deve acontecer mesmo esse tipo de relacionamento? Ou você acha que não interfere tanto? Porque o que eu vejo um pouco assim é que a nossa geração hoje parece, ao meu ver de fora, assim, que está com mais dificuldade de lidar com os traumas do que as gerações passadas. Assim, não sei se é algum tipo de influência da mídia, da internet, da rede social, não sei, mas parece que hoje os adolescentes, né, os jovens mais recentes estão com mais dificuldade de lidar com trauma. Isso é real? Faz sentido?
Olha, vamos separar, depois você me lembra de voltar, que eu sou péssimo. Eu vou ir viajando na maionese. A gente vai. Quem me conhece sabe, você vai me junto. falando uma coisa de... Daqui a pouco eu tô falando de física quântica, eu vou misturando os assuntos. Então vamos pegar essa linha aí dessa parte do que você aprende. Isso é espetacular. A gente aprende aquilo que foi ensinado, não só pelos nossos pais. É por tudo aquilo que a gente passa quando a gente é criança. Então, hoje a gente de fato, a visão de mundo que a gente constrói, ela é de fato aprendida desde lá da nossa infância. Só que pensa, eu falei que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, ele está completamente construído ali até os 20 e poucos anos. Imagina como que ele funciona com 5. Aí você vê o seu pai batendo na sua mãe com 5 anos de idade. Você já tem uma imaturidade, não emocional, estrutural para processar, como se fosse um computador, sei lá, um K62 aí, 2000. Não é da minha época, gente. Nem da minha. Mas a gente fala mesmo assim. Você tem um computador ali que faz uma programação, você tem uma deficiência no processamento da informação. Só que tudo que você aprende, o cérebro guarda. Tudo. Só que nem sempre a gente tem acesso a essas memórias. Seria então, o tal do forte impacto emocional. Acho que sim. Seria o que acontece, né? O trauma ele é uma lembrança muito forte que vem para te proteger. O cérebro ele precisa falar para você assim, isso é muito importante, eu preciso guardar. Então ele tem um alto poder de fixação. Não necessariamente você vai lembrar, porque a gente não dá conta de ficar lembrando de tudo, né? O ambiente é que vai te... como é que fala? É como se fosse o gatilho que as pessoas falam aí, né? O ambiente ele vai te despertar esses traumas, essas memórias que ficam fixadas lá atrás. Sim. Então, quando essas memórias vão sendo formadas no decorrer da vida, igual eu falei lá, sei lá, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, você vai formando várias camadas. Camadas não são camadas concretas, não, são camadas metafóricas. Essas camadas, elas se comunicam entre si. Então, tudo que você aprendeu vai moldar o seu comportamento. Entende? Quantas decisões erradas a gente toma no decorrer da vida por não conhecer o mecanismo que gatilha esses caminhos que a gente pega. Quantos homens escroto, quantas mulheres escrotas a gente não coloca nas nossas vidas porque a gente está aprendendo a escolher de acordo com o que a gente aprendeu lá atrás. Então, o seu pai chega lá e te ensina. Você tem que cuidar da sua mãe. Você tem que levar presente para ela. Mas na hora que você está dentro do quarto, lá trancado, chorando porque você está ouvindo os dois brigarem, isso também está sendo processado pelo seu cérebro. Então está formando vínculos de conexões neurais, sendo colocados aqui numa caixa onde suas memórias são armazenadas, que lá com 25 anos, quando sua namorada jogar um copo na sua testa, seu cérebro vai falar que é normal, porque ele fixou essa informação mostrando que isso era comum de se viver. São 10 anos construindo isso. Esse é o poder de se conhecer, para você não repetir as merdas que você aprendeu lá atrás. Isso é inteligência emocional, né? Isso. Você se conhecer. Eu Então, tava vendo... Pode? Sim, talvez então essa parcela, vamos dizer assim, desses relacionamentos tóxicos que a gente vê na geração de hoje, talvez a sua grande maioria tenha uma influência familiar mesmo, do que foi visto pelos pais. Familiar, social, você vai aprendendo com tudo, né? Ambiente. Com o ambiente, se você... Por exemplo, eu estou gravando um podcast aqui agora. Eu comentei quando eu cheguei que eu sempre fico nervoso. As pessoas acham que não, mas eu fico nervoso mesmo. Só que eu não deixo que o meu nervosismo seja maior do que a minha vontade, a minha necessidade e é o que eu gosto de fazer. Isso é autocontrole. E autoconhecimento também, porque todas as vezes que eu fiz, a grande parte deu certo. Então, eu aprendi que eu recebi um reforço ali, compensador, de que faz, que vai dar certo, mas que você vai ficar nervoso, mas no final você consegue. Agora, quantas pessoas que vêm, trava, fica calado e pelo resto da vida não faz? Eu tava vendo, não sei se você sabe, eu sou músico também, né?
E isso que você falou é muito interessante. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, você toca para 10 pessoas, mas também toca para 10 mil e não treme as pernas. Não é que não treme as pernas, é o que você falou. Por isso a importância de você se conhecer, de você ter o autocontrole. Por quê? Às vezes na primeira música eu dou aquela travada. Mas quando eu vejo que eu fiz a primeira música, a galera tá cantando comigo e tá, aí a segunda, aí depois já estou em casa. Tava até vendo uma matéria esses dias falando da Adele. Falando que ela faz muita terapia diárias, já chegou a fazer 8 sessões por dia, por causa de alguns medos quando sobe no palco. E a gente, uma artista mundial, né? A gente pensa que tira de leve. Então você que às vezes... Acho que é um problema nosso exclusivo. Então assim, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, às vezes você tem alguns traumas, não sabe por quê. Isso que o doutor está falando é muito importante. Você se conhecer... Você saber ali o seu ponto, talvez o ponto forte, o ponto fraco, né? Te faz você fazer o que você tem que fazer mesmo com medo. Seria isso? Exatamente. As pessoas têm um grande problema em sentir medo, né? O medo, ele ajuda muito a gente a nos proteger. Qual que é o papel do medo no nosso corpo? Você chega, você vê um leão, sei lá, um leão... você vê um leão ali, seu corpo quimicamente manda uma informação para o seu cérebro vai produzir ali uma sopa química que vai distribuir cortisol, vai distribuir adrenalina, vai distribuir uma camada de informações para o seu corpo neurobiologicamente entrar em modo de alerta para te proteger. Senão você vai lá e enfrenta o leão. Pula na frente dele aí. Isso é natural, né? Natural. Eu costumo falar isso com a minha turma, porque quando às vezes elas vêm e falam comigo assim, o meu exame clínico, fui no médico recente, meu exame clínico deu que meu cortisol estava muito alto. Eu falo, turma, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, ele é um hormônio, inclusive, importante. Que a gente precisa dele também. Só que ele é um hormônio que era para ser liberado, assim, quando acontece alguma coisa que a gente está correndo risco de vida, né? Igual você citou agora a questão do leão. Então, é um hormônio para quando acontece alguma coisa que está correndo risco de vida. E a questão é que a gente libera esse hormônio quando a gente está estressado no trânsito, quando a gente está passando algum probleminha em casa, quando as coisas estão mais difíceis financeiramente. A gente vai disparando esse hormônio, assim, sendo que era para ser em momentos mais específicos, né? Vamos dizer assim. E a gente acabou fugindo um pouco aquela hora que você pediu para mim te lembrar, que a gente estava falando sobre a questão da influência hoje, talvez da rede social, para contribuir para essa dificuldade de lidar com o trauma na juventude de hoje. Você acha que faz sentido? Olha, quando você aprende a funcionar daquele jeito, que através dessas experiências que você teve lá atrás, você naturalmente vai criar em você uma expectativa, né? Você vai idealizar um padrão de funcionamento, né? Então você vai... Não sei se foi isso que você perguntou, mas eu vou dar uma resposta mais completa, que eu acho que fica mais interessante. Então a gente cria o ideal. Qual que é o ideal, cara? Aí eu voltei no medo de novo. As pessoas aprendem a ter medo do medo, em vez de usar ele para se proteger. Ao seu favor. Então você já pensa, vou subir no palco, eu vou arrebentar e todo mundo vai me aplaudir e eu vou sair de lá sendo reconhecido, e esse reconhecimento vai me levar ao sucesso, e esse sucesso vai me dar dinheiro e isso vai me fazer feliz. Você jogou todo o seu padrão de expectativa em cima de uma realidade que a gente ainda não conhece. Não conhece. Então a gente deveria se motivar por aquilo que a gente consegue controlar. Então, eu vou ir lá porque eu aprendi, porque eu treinei, porque eu me esforcei, porque eu gosto de produzir o som. Porque aí, de repente, você chega lá, o som estraga, e de repente alguém te vaia no meio lá de 7 pessoas, ou de 20 pessoas, ou de 1.000 pessoas, e de repente você não recebe reconhecimento, de repente você demora 3 anos, aí desiste. Curtir o processo e não o resultado final da coisa. É isso. Flávio, eu queria levantar uma bola para você aqui, porque esse programa tem polêmica também, viu, gente? Tem provocações, tem polêmica, tem de tudo aqui.
Estava acompanhando sua rede social e vi que você fala muito de relacionamento. Você fala para, às vezes, mulheres que... Até eu vi você falando, isso vai uma indireta para a pessoa que eu acabei de atender. E deu lá uma... Seria marretada, será? Resumindo. Marretada. Porque como a gente está falando de inteligência emocional, já falamos sobre autoconhecimento, autocontrole e empatia, que é o terceiro ponto da inteligência emocional. Quando você fala, atende essas pessoas, eu creio que você deve ter muito essa empatia, né? De se colocar no lugar para entender a cabeça do outro, por que ela está vivendo isso no relacionamento. Faz sentido? Olha, o conceito básico da empatia é você se colocar no lugar da pessoa sem sofrer com o sofrimento dela. Então eu me coloco no lugar até o ponto onde aquilo não interfere com a minha experiência e com a experiência que aquela pessoa tá vivendo. A Rebeca fez uma pergunta mais cedo sobre os traumas e a geração de hoje, né? Sim. Eu vi uma pesquisa que é a primeira vez na história da humanidade que a geração atual é mais, eu posso falar, desprovida de inteligência, né? Eu tava querendo alguma coisa assim para a geração de hoje. É mais burra do que a geração passada. Rasgado. Falamos rasgado. Então, por quê? Porque as pessoas estão sendo protegidas de enfrentar esses medos no decorrer da vida. Então, cheguei é o que as onde eu pessoas queria, chamam gente. do mimimi, Era isso que né? eu queria. Ela gosta de uma polêmica. Agora acho que eu destravei. Eu diria até mais. Eu diria que parece que a gente tá numa geração mimimi. Não pode falar nada, não pode... Seria isso? Deixa eu pensar bastante antes de responder. Antes de falar. Travou. Hoje o que eles chamam de mimimi, assim, tirando colocando esse aspecto, o mimimi como um sistema de proteção excessiva, podemos dizer que sim nesse aspecto. Porque, cara, se você pensa, por exemplo, eu, Flávio, eu sofri demais na minha adolescência, na minha juventude. E isso foi formando em mim, foi me ajudando. Não estou falando que tem que sofrer, não, tá? Eu estou falando que eu tive que fazer muito sacrifício. Existe uma diferença. Hoje os adolescentes acham que fazer sacrifício é sofrer, né? Não, gente. Depois a gente fala sobre isso, mas eu tenho o sacrifício de fazer atividade física hoje, depois de muitos anos. Mas isso não precisa ser conectado a um sofrimento. A gente tem que desconstruir essa memória para você gerar esse novo padrão de funcionamento onde aquilo vai te dar algo positivo. Então, se eu venho aprendendo a lidar com as minhas frustrações, construindo esse autoconhecimento e evoluindo como pessoa, como ser humano, isso vai me ajudar a ser alguém muito melhor no meu futuro. É para isso que a gente desenvolve inteligência emocional, desenvolve autoconhecimento, desenvolve a capacidade nossa de lidar com os conflitos. E o que as crianças hoje fazem? Elas são protegidas. Então, com 5 anos de idade, olha, você não pode fazer isso porque isso é errado. Você não pode fazer isso porque isso é perigoso. Então, se você é protegido demais, quando você chega lá com 17 anos, qualquer pedra que você trupicar ali vai gerar um pico gigantesco de frustração. Então já fizeram experiências, por exemplo, com chimpanzés, que eu esqueci onde que eu vi isso, que foi colocado ali vários sofrendo um tipo de estímulo estressor e um que não sofreu. Depois de 10 anos, fizeram novamente esses experimentos. Aí os chimpanzés que eram colocados em mais ambientes estressores tinham uma resposta mais modular ali, sobre o comportamento. Agora, aqueles que eram super protegidos, era como se tivesse morrido alguém. Você vai lá bater o carro quando morrer alguém. Trazendo isso para a realidade do relacionamento. Porra, velho, eu atendi um cara que, com 18 anos, ele recebeu um fora da menina. 22 anos. E ele ainda era virgem, nunca tinha beijado. Por quê? Porque ele tinha tanto medo. O medo travava ele nesse que ele cara. paralisava.
E quando ele se apaixonou pela primeira vez e a menina deu um fora nele, ele achou que o mundo dele ia acabar. E realmente iria, porque ele foi protegido a vida inteira. A vida inteira. Sim. Ele não desenvolveu essas habilidades de conversar em público, ele tinha vergonha, tinha timidez. E ele foi fugindo, até que uma hora a vida cobra. Você vai ter que se expor. E quando ele se expôs, o pico isso é química mesmo. O cérebro, ele envia um pico ali de liberação de neurotransmissor que faz com que você... para te proteger, ele vai fixar aquela memória e falar assim, nossa, nós vamos guardar isso aqui para eu te proteger amanhã. Isso não aconteceu novamente. O que o cara faz? Ele se fecha. Ele se encasula, porque o medo dele de passar por aquilo de novo é gigantesco. E às vezes até se sujeita a muita coisa, né? Eu falo que eu tive uma cliente uma vez... E ela era casada e tal, e tava passando muitos problemas no casamento, enfim. E aí ela falou assim, nega, nossa, mas se ele me largar, o que eu vou fazer na minha vida? E assim, essa pessoa tinha 22 anos de idade. E aí, quando eu escutei aquilo, eu fiquei por uns 5 segundos, assim, parada, olhando pra ela. E fiquei, meu Deus, ela tem 22 anos e ela tá me perguntando o que ela vai fazer da vida. E talvez seja um pouco disso, né? A pessoa, às vezes, não tá preparada para lidar com algumas frustrações e acaba se sujeitando a qualquer tipo de coisa, né? Ela não está preparada e não estão ensinando elas a se prepararem. Eu repito, eu não estou falando que as pessoas precisam sofrer. Vou te dar um exemplo. Eu aprendi com meu pai que trabalhar muito é o que dá dinheiro. Então, eu não aprendi que você pode lançar um curso aí e ganhar 50 milhões em, sei lá, 10 horas de trabalho. Não aprendi isso. Então, isso fica na cabeça da pessoa. Você começa a ganhar dinheiro se você tem culpa. Você se sente culpado porque você está com tempo livre, cara. Porque ensinaram pra gente lá atrás que você precisa trabalhar muito. Agora, você tirar o seu tempo no trabalho para tirar uma soneca de 15 minutos é errado. Ensinaram pra gente que se você pegar o seu dinheiro e gastar com você é errado. Então, você vai aprendendo a repetir aquilo. Os ciclos. E esse ciclo você ensina pro seu filho. Então, você ensina coisa boa, você também ensina coisa ruim. Você pega um menino de 22 anos que aprendeu a se esconder da vida porque tem medo. Ele só vai construir cada vez mais memórias que dificultam ele de mudar essa perspectiva. Da mesma forma que hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais doente, principalmente por causa desse excesso de trabalho, por exemplo, porque a gente realmente aprendeu que o esforço e a dor nos conectam com o sucesso. Aí você vai lá, acordar 4 horas da manhã, tomar 30 banhos gelados para você poder conseguir ter sucesso. Cara, eu sou ansioso demais. Se eu tomar um banho gelado 4 da manhã, eu pulo da janela. Sério. É mesmo? Nossa! É aquele padrão que é vendido, né? Pra você ter sucesso, você tem que trilhar exatamente esse caminho. Não é assim, né? Aí a galera tá lá no Instagram, né? Vendo o padrão de sucesso. Sim. E eles têm Aí entra a comparação, né? Exato. E eles têm um pico de lidar com a frustração muito baixo. Então, cada vez mais eles vão adoecer, porque eles acham que se eles não chegarem lá, principalmente sem esforço, a galera não quer esforçar também, não. Eles querem conquistar o sucesso, mas não querem pagar o preço disso também. Então, vem essa comparação, esse sofrimento, que vive a sociedade cada vez mais emburrecida, digamos assim. Flávio, você estava falando sobre uma coisa aí, você falou, né? Eu aprendi com meu pai. E eu até quero ouvir o final da história. Você estava falando do seu cliente lá de 22 anos. Terminou o relacionamento? Não, ele não conseguiu ficar com essa pessoa, mas ele conseguiu ali, através desse autoconhecimento, de perceber que era normal ser rejeitado, era normal você não impressionar a todo mundo, né? Foi engraçado que eu falei pra ele na primeira sessão, eu falei, mas você não é bonito mesmo não, velho. Amarretado. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ele é realmente assim, tá? Deixa eu contar, eu já consultei com ele, tá? E a primeira vez que eu cheguei na consulta dele, ele já foi me dando altas marretadas que eu prefiro nem comentar aqui. Mas vou falar uma marretada boa dele que eu ouvi lá. Você falou que nós devemos estar nos lugares que nós somos aceitos e não tolerados, algo assim? Falei isso semana passada, né? A gente não precisa... Foi mais ou menos isso que eu falei para ele. A gente não tem que obrigar as pessoas a gostarem da gente.
Falei, se você quer ser igual a todo mundo, coma igual a eles, vista-se igual a eles, faz o que eles fazem, pensa o que eles pensam, e viva a vida do jeito que eles vivem. Ah, mas eu não quero, então vai ter que pagar o preço mesmo. Para ser aceito, a gente acaba implorando para fazer parte de um lugar que não nos pertence. Não nos cabe. Então, às vezes, você implora tanto para as pessoas ficarem, como se você estivesse tendo que mendigar o amor do outro. Por quê? Porque você aprendeu que você não merece ser amado. Então, qualquer migalha que te dão ali vira um banquete e você ainda só falta agradecer a outra pessoa por ela fazer parte da sua vida. Mas você acha que a pessoa, como se diz, ela não vê isso, ela não enxerga? Você falou uma coisa muito interessante, que empatia é você se colocar no lugar da pessoa, mas com uma visão diferente, né? Talvez por você ser um profissional da área. Você acha que a pessoa não consegue ver que ela está, como diria a música lá sertaneja, num estado decadente? Consegue perceber, muitas vezes sim, só que ela não tem forças o suficiente para poder mudar esse padrão mental. Isso é um vício. É um vício. Você, na área do cérebro que é processada, o vício em cocaína, em crack, é o mesmo lugar que processa o seu vício em pessoas. A dopamina. É o lugar, o nosso cérebro é gerado a partir dessas recompensas. Então, se você está lá vazio, triste, aí de repente chega uma pessoa que te oferece tudo. Então, o maior perigo para uma pessoa carente é encontrar alguém abusivo, porque você está lá com tudo para dar e a pessoa chega lá e te dá tudo e depois você vai morrer para agradecer, porque chega a pessoa, preenche um vazio momentâneo, você se apaixona por aquela pessoa, porque até então você achou que não merecia, chega alguém e fala que você merece, essa pessoa começa a te manipular, começa a te agredir, começa a te diminuir, para ela aumentar o ego dela, ela precisa te diminuir. E isso faz com que você se torne cada vez mais dependente. Aí você apanha, o que mais recebo no consultório é isso. Eu ia te perguntar isso agora. Eita, Você mais... ia te perguntar exatamente isso. Falamos o que juntos. mais chega para você no consultório? O que você mais atende? O que mais chega é relacionamento abusivo, essas burnout. Normalmente mais de homem com mulher. Ou ao contrário também? Tem um número? Não, mas assim, 85% do meu público é mulher. Porque é mais fácil pedir ajuda, né? O homem tem mais dificuldade. Mas isso tem mudado bastante. Chega a mulher ou homem preso nessa dependência, muitas vezes sabe que é dependência, mas não consegue sair. Por quê? Porque o cérebro dele aprendeu a enviar esse impulso no momento que ele está sofrendo, porque não pode sofrer, né? Vamos lembrar que estamos vivendo uma situação onde o sofrimento, ele não te desafia, ele te assusta. Então, para você não sofrer, você tem que ir atrás daquilo que te faz bem. Então, o seu cérebro pega e envia um sinal lá para uma parte do seu cérebro lá que vai descarregar a dopamina, que vai diminuir seu cortisol, que vai fazer você ter um alívio de mais uma dose do amor tóxico que a outra pessoa te dá. Por quê que terminar um relacionamento tem que ser algo ruim? Por que que não passar numa prova tem que ser algo ruim? Por que, sei lá, cair na rua e quebrar a perna tem que necessariamente ser algo ruim? Às vezes não dá certo na vida da gente, é a melhor coisa que acontece. E você aprendeu algo de bom com aquilo. Eu ia até te falar isso, porque uma vez eu cheguei para uma pessoa para indicar você e falei assim, gente, ele é ótimo e tal, você tem que ir nele, fiz terapia com ele de casal e tal. Aí a pessoa falou assim, tão bom que você terminou. Como se fosse uma coisa, como né? Se algo se tivesse que... E terapia de casal, é interessante isso, é bom as pessoas saberem que não é um padre que está indo receber uma confissão lá para fazer vocês ficarem juntos a qualquer custo. Não, é porque é melhor para o casal. Então, terapia vai ajudar o casal a se comunicar para encontrar o que é melhor para eles, porque às vezes não dá certo, é o melhor. Eu recebo várias críticas no Instagram falando que eu tenho que pregar mais o amor incondicional. Aí eu fui, uma dessas pessoas, né, falou que porque fica uma liberdade, fica uma promiscuidade, e a gente tem que ficar junto, independente do que acontece. Eu só respondi assim, boa sorte. Mas nada, cada um escolhe aquilo que quer. Escolhe a vida que quer. Mas não escolhe as consequências, não. Você pode escolher, você é livre para escolher, mas não é livre para não receber as consequências, não. Então, cada escolha é uma renúncia.
Eu vejo também que parece que nós, seres humanos, não sabemos encerrar ciclos. Existem ciclos que foi bom até um determinado momento. Ele se começou, né? Ele terminou e agora é um novo ciclo da sua vida que talvez aquela pessoa já não cabe mais. Só que na visão do de fora não foi sucesso porque você terminou um relacionamento, ela vê como que foi algo que não deu certo. Que eu entendo que existe uma pressão já muito grande, assim. Particularmente, às vezes tem uma questão familiar, uma questão, entre aspas, religiosa. Gente, sou super a favor da família, do casamento, enfim. Então, assim, já tem... É claro que quando a gente entra num relacionamento, principalmente num casamento, a gente quer que dê certo, assim, pra vida inteira. Que a gente não quer que chegue a esse ponto. Mas, às vezes, infelizmente, a gente não tem... chega numa situação que fica inviável, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Já tem uma pressão externa, já tem uma pressão interna, já tem uma pressão de família, já tem uma pressão de entre aspas, de crença, né? De crença que eu falo assim, da fé da pessoa, do que ela acredita ali, do como ela foi criada, enfim. Então, eu acho que tudo isso contribui também, né? Para ser um processo difícil, né? O que a gente quer e o que a gente precisa são coisas diferentes. Então, a gente está aprendendo que a gente não pode se frustrar, a gente não pode sofrer, blá, 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 blá. Então, é melhor ficar junto do que ficar com você mesma. É melhor você ter um relacionamento onde o outro te maltrata, te diminui e faz com que você acredite que é a pessoa mais horrível do mundo, do que você assumir para a sociedade que você vai casar mais uma vez. As pessoas são criadas para viver em grupos. Então você vive no grupo ali da igreja, você vive no grupo do rock, do pagode, você tem o grupo da faculdade, você tem o grupo da família. E você é moldado para responder ao comportamento daquele grupo. Então, se você começa a aprender a viver um comportamento diferente, né? a hora que você vai quebrar o paradigma... Eles se revoltam contra você. Se você não também é forte o suficiente para vencer isso, você vive uma vida se anulando para encaixar no mundo de alguém que você nem admira. E nem quer dizer que não foi bom por um período, não quer dizer que não deu certo por aquele tempo, porque às vezes já fica uma imagem assim, como se estivesse falando, nossa, fulano terminou com ciclano porque a outra pessoa era horrível. Não, às vezes eram duas pessoas boas, duas pessoas de caráter, de princípios, que deram certo por muito tempo, que tiveram uma história legal, mas que por alguns motivos, uma somatória de motivos, chegou ao fim. Precisa do quê? Também, né? Maturidade para terminar um relacionamento e prosseguir sua vida numa boa? Olha, maturidade... Acho que não. É preciso amor próprio mesmo. E às vezes esse amor próprio pode ser alcançado com a maturidade. Tem muita gente madura que tem tanto medo do julgamento das outras pessoas que prefere manter as aparências. Porque é considerado errado até hoje, né? Depende do grupo que você pertence. É preciso entender, gostar muito de você para você deixar alguém ir sabendo que você queria que essa pessoa ficasse. É muito difícil abandonar o pó? Nossa! Mas você sabia que é muito difícil, falando em tema polêmico, é muito difícil você conseguir mudar o comportamento de alguém viciado em pornografia? Que o vício em pornografia, ele é mais difícil, às vezes, de tratar do que o vício em cocaína. Cocaína você tem que sair para comprar. A pornografia é só você ter o acesso à informação fácil. Um clique e um ambiente confortável para você se estimular, digamos assim. Verdade. E com isso, qualquer frustração você vai lá e faz. Aí você não consegue trabalhar. Qualquer frustração não é nem porque você tem esse tesão todo, não. É porque é tão fácil você formar um circuito neural que vai enviar um sistema de recompensa, vai te dar dopamina e vai fazer você sentir esse alívio se masturbando. Aí você acha que uma pessoa que tem essa consciência, mas que não tem essa inteligência emocional para poder buscar algo, achando que o sofrimento de ficar vale mais a pena do que o sofrimento de sair, às vezes a pessoa fica. Por quê? Para quem não recebeu nada a vida inteira,
aquilo é suficiente, velho. Te dou ali um abraço, te dou ali uma casa. Eu já vi uma pessoa falar uma vez que ela tinha um ambiente tão ruim, familiar, assim, de pais, irmãos e etc., que ela não estava satisfeita com o relacionamento que ela tinha, do casamento que ela tinha, mas que ela pensava que voltar para onde ela veio era pior. Exatamente. Então, preferia aceitar ali aquelas condições, porque voltar para a casa dos pais era ainda pior. Exatamente. Aí você pega uma pessoa onde ela acredita que ficar num ambiente ruim é normal, qual que é a chance dela sair? O que mais a gente vê é isso. A dificuldade de sair é porque a pessoa não entende que aquilo é um vício. A pessoa tem que entender que aquilo é um vício. A pessoa tem que entender que não é normal você viver num ambiente onde um grita com o outro, onde um diminui o outro, onde diminuir a sua capacidade de evoluir seja a estratégia que eu uso para você ficar. Pensa bem, uma pessoa com autoestima baixa que veio com essa construção de vida, de evitar a frustração, ou de sofrer demais, ou de ter vivido em um ambiente onde a agressão é algo normal, inconscientemente a pessoa aprende com aquelas pessoas que ela mais admira, né? Uhum. Então, geralmente, a gente admira mais os nossos pais, as pessoas que estão presentes ali. E, de uma forma inconsciente, você aprende aquilo que eles fazem. Então, se eles brigam, se eles gritam, você vai lá 5, 6, 7, 8 anos, com a dificuldade de processamento de informação, porque você é muito novo ainda. Quando chega com 15, você vai escolher alguém. Isso é muito legal. Você acaba escolhendo alguém que você admira, porque você tem uma conexão de buscar imagens que você identifica mais, que você se identifica. Tem sentido aquela questão de que a mulher normalmente procura alguém parecido com o pai? Outra e o filho homem, alguém parecido com a mãe, alguma coisa assim? Faz sentido. Faz sentido, sim. Não necessariamente a mãe, mas uma figura que você adote como sendo uma figura segura, né? Uma figura que te deu amor. E olha, vamos lembrar que às vezes você acha que está recebendo amor e você está sendo esculachado. Você não tem padrão de comparação. Não tem padrão. Então, aquilo que você aprendeu lá atrás. Por isso a importância de ressignificar as memórias. Por isso que eu falei que o cérebro, a gente pode moldá-lo. Porque você precisa refazer essas memórias até mudar o circuito responsável por essas conexões. Então, quando você aprende lá atrás a funcionar desse jeito, você vai escolher alguém baseado na experiência que você teve. Quantas pessoas não falam assim pra mim: nossa, mas eu não queria ser igual a minha mãe. Nossa, não, você é pior do que ela, você não é igual a ela. Sabe por que você é pior que ela? Porque você já tem consciência e você não faz aquilo que deveria, nem para tentar mudar, porque você acostumou a bater. Está acostumado a jogar a culpa no namorado, no marido, mas você hoje tem a consciência do quanto que você também faz mal. Por quê? Porque geralmente pessoas inseguras, elas vão escolher alguém seguro para dar a elas aquilo que elas não têm. Aquilo que elas não têm. E se esse cara, ele é seguro e ele tem essa consciência, rapaz, aí ele deita e rola. Porque ele vai te diminuir, porque essa é a forma que ele tem de se sentir grande. E quando ele estiver quase te perdendo, ele vai correr lá e vai fazer você sentir a pessoa mais importante do mundo. Esse é o narcisista, né? Estão falando muito hoje em dia. Hoje em dia. Então você sabe e aceita. E muitas vezes você também, a pessoa acaba escolhendo uma pessoa que é muito insegura, mas que não funciona, não modula nesse relacionamento tóxico, né? A pessoa insegura, ela vai buscar alguém mais inseguro do que ela. Uhum. Porque ela precisa de alguém mais fraco para se autoafirmar, para se proteger. Aí, de repente, passa 10 anos que tá solteiro, chega lá e fala: não entendo por que eu tô solteiro. Porque você só arruma pessoas fracas para você se relacionar, para você não correr o risco de arrumar alguém mais forte e se machucar. Interessante. Só dando um recadinho para você que está assistindo, está ouvindo, pode compartilhar o link aí, viu, gente? Porque aqui o assunto está muito interessante, então se você lembra de alguma pessoa que encaixa nesses padrões que a gente está discutindo aí, pode compartilhar com essa pessoa, sim. Então, olha, estamos falando sobre inteligência emocional, já falamos sobre autoconhecimento, autocontrole, falamos um pouco sobre empatia, né? E eu queria falar um pouco agora sobre essa questão da automotivação,
que a gente estava falando sobre o sofrimento. Eu gosto muito de estudar filosofia, né? E tem uma... Sêneca, numa das suas cartas que ele fez a Lucílio, ele fala que o ser humano sofre-se mais na sua imaginação do que propriamente o que ele está vivendo. Seria a ansiedade, talvez? Eu também adoro filosofia. Isso aí dá para dar uma viajada. Demais. Isso tem muito a ver, eu acho, com essa questão de a pessoa sofre muito mais com o que ela espera, com o padrão que ela cria do sucesso, do relacionamento, do bem-estar. O padrão que ela cria da vida, a expectativa que ela cria. E isso tem muito a ver com a capacidade dela de conseguir lidar com a frustração de não seguir. Vou dar um exemplo muito engraçado que eu falo com alguns pacientes meus. Eu acho que a Rebeca conhece essa história. A minha vida mudou quando eu descobri que eu era feio. Nossa, cara, foi... Você conhece essa história? Acho que não. Conta pra nós. Quando eu descobri que eu era feio, foi muito interessante, porque em 2018, eu era cover de Raul Seixas, pensa, dos 15 aos 20. Eu também era músico. Que legal. Ainda bem que eu mudei de profissão. Eu tocava voz, violão em bar, fui cover de Pink Floyd também com flauta transversal. E eu acho, assim, por eu sempre ter sido rejeitado na minha formação também, eu não atendia, não era um cara bonito que conseguia pertencer aos grupos de forma fácil. Aí eu acho que inconscientemente o meu corpo ele criou uma forma de me proteger. Vai tocar violão. Aí quando eu começava a tocar violão, eu ficava bonito. Só que eu não sabia disso. Será que eu tô precisando descobrir que eu sou feia, gente? Aí só o violão não era suficiente, eu fui pra gaita. Aí você vai subindo. O nível. Você vai subindo o nível para ver se você consegue fazer parte. Olha que desespero. Aí eu fiquei solteiro em 2018 e tentei pertencer a um outro grupo. Eu fui no chalezinho de bermuda, sandalinha de Jesus, camisa do Black Sabbath. Caramba. Eu nem me deixaram entrar. Ai, meu Deus. Aí, resumindo, né, de tanto eu lidar com aquele mundo, eu descobri que eu não conseguia fazer parte dele. Vamos colocar como uma questão figurativa mesmo. Aí eu pensei, gente, eu acho que realmente a imagem que eu tinha sobre mim é completamente diferente da imagem que eu achei. Aí você perguntou, mas a pessoa sabe disso? Eu fui descobrir com 30. Então eu demorei 30 anos, passei dos 20 aos 30 achando que eu arrasava, né? Porque eu pertencia a um grupo que, por eu ser rejeitado, eu fui por um grupo também que se excluía, né? Uhum. Então eu fazia parte daquele grupo. Quando eu tive que sair, eu fui criticado pelo grupo que eu fazia parte e pelo grupo que eu estava querendo entrar. Porque eu estava ali no meio da transição perdido. E ter esse autoconhecimento fez eu ter a opção de continuar daquele jeito ou de mudar. Aí, gente, eu tava solteiro, né? Eu cheguei pro barbeiro e falei, olha, corta meu cabelo igual o do Gustavo Lima. Aí falou, não tem jeito não, tem. Faz a progressiva, tal. Aí hoje eu passo secador, pode ver, ó. Eu passo secador no cabelo, eu passo pomada, eu passo laque e ainda coloco um pente de garras grandes para poder modular o meu tupete. Pronto, agora eu só aceito. Aí o que aconteceu? Eu casei. Deu certo. Deu certo. Então, quando você cria uma expectativa, você se frustra se você não tiver a capacidade de lidar com aquela decepção. Foi isso que Sêneca estava querendo dizer? Acho que assim, é uma questão muito interpretativa, né? Mas acho que ele quer dizer que você é aquilo que você quer ser. Uhum. Mas nem sempre o que você quer ser é o que você é. É o que você é. Você está falando pra gente de saber lidar com a frustração e entra até num ponto aí que sobre a seleção brasileira, né? Que foi eliminada da Copa do Mundo. E eu li alguma reportagem falando, não sei nem se procede, falando que o Tite tinha aberto mão, né, dos psicólogos, né, para viajar junto. E aí eu vi uma pessoa comentando, falando, nossa, mas como que fez falta, assim, fez diferença ter alguém ali, algum profissional mesmo, para instruir os meninos nesse lado. Parte emocional. Porque às né? vezes a gente acha que é só uma questão de motivação, né? De chegar e gritar e falar, vamos lá, vai dar certo, é só pensar positivo e etc. E às vezes faz diferença ter esse acompanhamento profissional justamente para saber lidar ali com esse ambiente, né? Olha, a gente não começou aqui ganhando, não tá do jeito que a gente esperava. E assim, você acha que
faz sentido isso, que é muito relevante? Isso vai muito além de só ter o cara lá para você conversar, né? O Tite, ele abriu mão da equipe de psicologia, mesmo sendo alertado que já fizeram estudos onde as pessoas, os times que eram acompanhados por uma equipe de psicólogos, de saúde em si, né? Eles tinham a probabilidade de ter mais sucesso, mais harmonia do que um time que não tinha. Aí o que acontece? O cara, por opção, ele acha que ele é psicólogo, é treinador e é coach também, né? Então ele já chega tudo, fazendo tudo. Aí na hora de abandonar, na hora que o Brasil perde, ele abandona o campo, sem nenhum tipo de preparo de inteligência emocional, deixando todo mundo na mão também. Foda-se. Por quê? Porque para ele aquilo não era importante. O Ronaldo comentou isso também, que se ele tivesse um apoio psicológico lá em acho que 2002. A última... 2002. Provavelmente ele não tinha sofrido tanto. Agora, o apoio não é só a conversa. Cadê a família da galera? Sim. Muita gente não estava lá, os filhos não estavam lá. Se a gente, como torcedor, fica nervoso, imagina o cara que está batendo um pênalti. É muita pressão. E a própria pressão em cima do jogador, que podia ter pegado a bola e lá bater o pênalti também. Sim. É muito interessante isso, porque o jogador, quando ele vai entrar em campo, ele precisa ter um equilíbrio entre aquilo que ele espera fazer e entre aquilo que ele quer fazer. Sim. E entre aquilo que ele dá conta de fazer. Teve um jogador que eu atendi, que ele estiver ouvindo vai dar risada, que ele falou lá que ele... mas... Não é a posição que eu jogo. Eu falei, foda-se, você pode chegar e chutar pro gol, não pode não? Agora, você tem que aceitar errar. Mas eu fico nervoso quando vou bater um pênalti. Gente, quem não fica nervoso quando vai bater um pênalti? Sim. Mas se eu errar, mas aí você... Só perde quem bate, né? Ué. Não, e você tava falando do medo. Tem que ser muito bom pra você nunca errar, cara. Fazer com medo mesmo, né? O pessoal diz aí que o Messi, né? O melhor do mundo aí, da Copa aí, ganhou com a Argentina. Ele costuma passar mal antes de grandes jogos. E ele é autista, né? Autista o Messi também. Autista. Nós vamos falar muito sobre isso no programa também. Eu acho que não. O Messi é autista? É autista. Olha, achei que ele não era, não. O Elon Musk também ele tem a síndrome de Asperger. O Messi é autista. 2 gênios. Eles têm uma tendência a lidar com o sentimento de uma forma mais exacerbada. É um termo muito interessante para conversar mesmo. É um campo que a galera não conhece. Acho que o Einstein também tinha síndrome de Asperger. Uhum. Voltando... O medo, né? Uhum. A questão é exatamente essa. Às vezes a gente encara o medo como... O medo é só uma resposta natural ao corpo para você lidar com o perigo. Então você chega para um piloto e fala assim, você tem medo de voar? Ele vai falar, não, você tá doido. É aí que eu vou ficar com medo de paralisar. Agora se o cara fala, eu tenho medo, por quê? Ufa, porque se eu tenho medo de errar, significa que eu vou estar muito mais atento. Você perguntar para um psicólogo, você vai se sentir nervoso para trabalhar? Não. Então você pode entrar no mecanismo automático. Nosso cérebro está recebendo bilhões de informações. Então é normal que ele descarte algumas coisas para te proteger e para sobrar espaço para você aprender, para criar ali o vínculo de raciocínio. Se você não tem medo, você cria padrões automáticos de trabalho, de relacionamento, de futebol, de... qualquer tipo de habilidade que você venha desenvolver, tocar instrumento. Se você não estiver atento, você vai correr um risco de conectar comportamentos automáticos que não vão ter nada a ver com aquilo que você realmente queria. Então o medo ele te protege, gente. Eu tenho medo de sentar aqui, de chegar aqui a cadeira não tá lá. Eu tenho que olhar se a cadeira tá ali. Sim. Porque se eu chegar e sentar sem olhar, o que acontece? Eu caio no chão. Sim. Voltando lá, a gente estava falando sobre relacionamentos abusivos, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também, porque às vezes quando a gente fala relacionamento abusivo, dá a sensação que a gente só fala de relação marido-mulher, relação conjugal em si, né? E a gente pode ter esses problemas de relacionamento de outras maneiras também, às vezes um relacionamento com os pais, com trabalho, né? Também, com um amigo, chega também esse tipo de relacionamento com esses problemas para você? Como que é?
Eu acho que relacionamento a gente pode colocar como relações de abuso. Você aceita ser diminuído, ser desrespeitado por pessoas. Essas pessoas podem ser familiares, podem ser amigos. Eu até costumo dizer para a galera que família, parente não é família. Isso causa um problema gigantesco, e isso é muito polêmico, de fato. Porque não é só porque é seu sangue que você tem que respeitar, que você tem que gostar. Não é só porque é sua mãe, seu pai, que você tem que amar. Você tem que respeitar como pessoa para não se rebaixar ao nível deles, para tratá-los do jeito que eles te tratam. Porque pai e mãe são pessoas normais que tiveram filhos. E às vezes pessoas normais são psicopatas, são narcisistas, são... Pronto, por aí vai. Então, quando você percebe que os seus pais te usam para eles se engrandecerem, quando eles te usam para eles se suportarem, quando eles te diminuem para eles se sentirem grandes, tudo bem, gente. Você não é obrigado a gostar da outra pessoa, mas você é obrigado a respeitar. Nisso. E esse basta, a gente tem que dar esse basta, é quando você percebe que o amor que você sente por você, ele tem que ser maior do que o amor que você sente pela outra pessoa. Senão você coloca a sua felicidade nas mãos de alguém, seja mãe, pai, amigo ou outro familiar, irmão. Senão você coloca a sua felicidade nas mãos de alguém que não vai tratar bem, não vai cuidar bem. Aí você fica nas mãos de uma pessoa que não está nem para você. Qual que é a chance de você se ferrar na vida? Aí depois, sei lá, você catando os cacos por ter depositado e transferido a sua felicidade para o outro. Mas é mais fácil, né? Que aí você não precisa mudar esse comportamento viciante de ir atrás daquilo que te faz mal. Você falou comportamento viciante. Só uma coisa. O ser humano tende a voltar aos mesmos padrões de comportamento? Mesmo que uma vez, vamos usar o termo assim, que ele já foi liberto daquilo. Os vícios, por exemplo. Essa é uma questão muito legal também, porque acho que as pessoas não sabem disso, e é interessante saber que no nosso cérebro o vício e o hábito é a mesma coisa. Existe uma formação neural que é formada aqui, né? Um padrão, onde você está com aquela... O cérebro ele é muito caro, o nosso cérebro é muito caro. Ele tem... acho que 2 a 3% do tamanho do nosso corpo, mas ele consome 20% de energia. Então você pensa, deve ter 1,5 kg, 1,8 kg ali o peso do cérebro, para ele consumir 20% de tudo que a gente coloca para dentro do corpo. Então, por que a gente fala que o cérebro é caro? Porque ele precisa de ser alimentado. E se você alimenta o cérebro bem, ele tende a funcionar bem. E qual que é a forma mais fácil de você alimentar o cérebro hoje? Isso entra muito na área da Rebeca. A forma de você alimentar o seu cérebro é como a galera não quer sofrer, a galera não quer pagar o preço, é muito mais fácil você comer açúcar, que vai alimentar, ele é altamente estimulante, né? É mais fácil você comer açúcar, que vai te dar lá um pico de prazer, do que você conseguir essa mesma produção de dopamina, de serotonina, esqueci o nome. Enfim, dopamina, serotonina, endorfina. Isso. É muito mais fácil você conseguir isso comendo uma coxinha de manhã do que fazendo atividade física. Porque o seu cérebro ele quer coisa rápida, ele não quer sacrifício. Porque o sacrifício está muito ligado ao sofrimento. Então, o que a galera faz hoje? Elas vão para o alimento rápido. Você dorme mal, você não pratica atividade, você come mal, você quer o crescimento a qualquer preço, você não importa de vender seu tempo de sono para poder estudar. Tem a geração que te cobra o sucesso com o excesso. Aí você cria uma estrutura cerebral mesmo, você começa a modular a produção de neurotransmissores que vão levar as informações que
Você está cansado, fuma um cigarro. Você está cansado, cheira. Você está cansado, vê pornografia. Você está cansado, vai comer uma coxinha. Eu falo da coxinha porque é o que eu mais comia. Nossa Senhora. É bom mesmo. Aí é muito mais fácil. O que você faz? Você acostuma o seu cérebro a sempre conectar aquilo com prazer. Então você, como o cérebro ele é plástico, ele tem essa capacidade de moldar. Você vai construir um sistema onde o prazer ele é atribuído a esse vício. Agora, o vício e hábito, gente, é a mesma coisa. Porque o prazer que a endorfina gera, que a serotonina, a motivação que a dopamina gera, o equilíbrio das nossas emoções que a serotonina gera, o seu cérebro também acostuma. Muita gente é viciada em atividade física. Tem esqueci o nome do cara nos Estados Unidos lá, que ele era obeso, eu vi essa reportagem esses dias, ele era obeso, mórbido, ele começou a fazer atividade física muito, ele passou por todos os circuitos lá acho que é do Ironman, assim. E ele acabou viciando tanto na liberação de dopamina que o cérebro liberava, que hoje ele corre 4 horas por dia. Que isso. Agora, qual que é a diferença de um vício desse para um vício em comida, para um vício em cocaína? Nenhuma. Só que é muito mais fácil você associar, você fuma um cigarro, você toma alguma anfetamina, o pico que aquela droga te dá, o seu corpo não consegue produzir sozinho. Uhum. Então é muito mais fácil você chegar e comer um salgado. Só que depois que você não come, a atividade física não chega lá. Uma salada não chega lá. Ler um livro não chega lá. Então você vicia o seu cérebro a buscar prazeres rápidos. Daqui a 10 anos, a estrutura está lá parada, você não mexeu nela. Então, se você estiver estressado de novo, vai enviar um sinal que vai pegar lá da sua memória de longo prazo e vai fazer o seu cérebro conectar que, olha, se você fumar, passa. Olha, se você parar de cheirar, passa. Se você cheirar, passa. Então, você vai ter que você vai ter que tirar esse comportamento do vício ou do hábito ruim para substituir por um hábito bom. Qual que é o hábito bom? Ao invés de você comer de manhã, vai correr. Ao invés de você comer a coxinha, vai comer a salada. Mas como o indivíduo faz isso na prática, tendo em vista que nós temos uma mania de ficar na nossa zona de conforto, né? Tem até uma questão que eu sempre falo, que é o seguinte. Sempre que a gente puder ir pelo desconforto, melhor é. Porque normalmente, quanto mais a gente vai pelo conforto, melhor em fazer aquilo a gente fica. Normalmente a gente pensa assim, vou pedir um iFood, não vou treinar hoje, vou assistir Netflix o dia inteiro, vou dormir e tal. É muito mais prático, é muito mais fácil, é muito mais confortável. Quanto mais disso você faz, melhor nisso você fica. Então vai ficando cada vez mais difícil, mais complicado você ir pelo desconforto. Porque é desconfortante você ter que acordar mais cedo para ir treinar, para ir preparar a sua refeição, para ir fazer um cardio. É mais desconfortante, mas quanto mais a gente vai pelo confortável, melhor naquilo a gente vai ficando e mais difícil vai ser você fazer o que realmente deveria ser feito, né? Tem essa questão também. Isso é muito legal, porque a gente fica expert em ficar ansioso. Sim. A gente fica expert em ficar deprimido, porque você acostuma no vício de buscar aquelas substituições, aquelas recompensas. Como o cérebro ele é muito caro, ele precisa de recompensa, então a gente é movido por isso. Então a gente fica viciado em dopamina. Então, quanto mais expert você fica em buscar o seu prazer com uma alimentação ruim, mais o seu cérebro vai produzir cortisol, mais ele vai diminuir a captação, né? Vai começar a inibir a produção de dopamina, serotonina. Isso faz com que você fique cada vez melhor em ser preguiçoso. Sim. Isso faz com que você fique cada vez melhor em quê? Em procrastinar.
É por isso exatamente que eu falo sempre que eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, né? E tem clientes que chegam para mim e eu falo, olha, você precisa fazer um acompanhamento, fazer terapia, enfim, porque às vezes a pessoa acha que essa mudança de estilo de vida, para um estilo de vida melhor, para uma qualidade de vida, é algo que vai vir de fora para dentro. E não é. É algo interno, é de dentro para fora. Se a pessoa não mudar primeiro a cabeça dela, ela não vai conseguir mudar. Então, assim, às vezes tem pessoas que precisam realmente fazer um acompanhamento psicológico para poder mudar a chavinha ali. Tanto que tem pessoas que não sabem lidar quando fazem uma bariátrica, por exemplo. Porque é uma coisa que veio de fora. A pessoa não foi preparada para aquilo. Ela tem que fazer um acompanhamento antes, durante o processo e após também. Porque não é simplesmente, pronto, cortei lá um pedaço do meu estômago, agora eu não consigo comer nada, estou de bem com a vida, emagreci 40 quilos e tá tranquilo. Não tá tranquilo. Porque é interno. Começa primeiro na cabeça. Se lá a pessoa não mudar, não pegar uma chavinha, girar e entender que ela precisa enxergar as coisas diferente, lidar com as coisas de forma diferente, não vai evoluir ou não vai durar essa evolução. Mas sabe o que eu acho mais bonito nisso? Que quando você consegue mudar o interno, o externo é perceptivo. Até as pessoas percebem, poxa, você tá melhor, você tá mais bonito, porque você começou a virar essa chavinha. Sim. Isso de fato acontece mesmo. A bariátrica, eu não sei a proporção, mas eu acredito que uns 80% volta a engordar, né? Sim, é uma porcentagem muito grande. É uma porcentagem muito alta. E tem a porcentagem ainda das pessoas que não ficam bem psicologicamente, né? Tem muitas pessoas que não sabem literalmente lidar. Eu lido muito, eu tenho especialização também em obesidade e muitas das pessoas falam comigo, olha, Rebeca, eu não tenho uma cabeça para isso. Psicologicamente eu não estou preparada para fazer uma bariátrica porque eu acho que eu não saberia lidar. Então tem essa questão. Mudando de assunto rapidinho, eu queria que você falasse para mim, porque, gente, ele é conhecido como as marretadas do tio Flávio, né? Ele abre caixinhas de perguntas no Instagram. Para quem não segue, nós vamos colocar o Instagram dele aí para você poder seguir. E seguinte, lá entre as caixinhas de pergunta que você... gente, o diretor aqui, ele é sensacional. Esse diretor é foda, melhor gente. do Brasil. Muito bom. Dentre as caixinhas de pergunta lá, que sempre tem lá no seu Instagram, qual foi a pergunta ou a situação mais bizarra que já... Mais absurda. Diferente, não sei, que já chegou lá pra você? Gente. São tantas emoções. Não lembro, não, mas vou pegar o que vem na memória aqui, né? Tem muita pergunta idiota também, né? Por exemplo, você é bom de cama? Eu já respondi assim, não, eu tenho dificuldade de conseguir dormir. Teve uma outra que perguntou assim, eu tenho atração por policiais, o que isso significa? Significa que você tem atrações por policiais. As pessoas tentam patologizar tudo também, né? Tem coisa que é meio óbvio, né? As pessoas tentam patologizar tudo. Mas teve uma que foi muito engraçada, que a pessoa mandou assim, isso deu repercussão muito grande. A pessoa perguntou assim, doutor, não sei o que acontece, que toda vez que eu marco de encontrar com alguém, eu consigo marcar com facilidade, mas todas as vezes que eu encontro, a pessoa desiste. Eu falei, gente, significa... Eu pensei, o que significa? Significa que ela tem uma facilidade de fazer a conexão, a primeira, mas depois que a pessoa conhece ela, não é o que ela esperava, né? Aí eu entrei no Instagram da pessoa. Deve ser os filtros, gente. Nossa, o Instagram, mas, gente, ele é meio mentiroso. Gente, mas era tanto filtro que eu só respondi assim, tente diminuir os filtros. Deixa eu te contar, gente, já chegou pessoas me procurando pelo meu serviço, pelo meu atendimento. E assim, a pessoa ali conversar comigo no direct e tal, nossa, nega e tal, então vamos combinar. E às vezes eu ali em atendimento na academia e a pessoa chegar e ficar parada do meu lado e eu olhar e falar, tudo bem? E tipo, continuar atendendo. E a pessoa, não, é porque a gente tava se falando, desculpa, não sei o quê. Gente, tá real isso, tá assim, tá difícil. Vamos dar uma maneirada. Tem de tudo, né? E aproveitando isso que nós estamos falando agora, a gente está citando aqui também alguns dos temas de Daniel Goleman, né? Sobre a inteligência emocional. Então já falamos sobre autoconhecimento, autocontrole, empatia. Me recorda? Empatia, tem mais um.
Habilidade social é o último do tema do Daniel Goleman. Você acha que as pessoas estão assim preocupando muito mais em ter uma comunicação melhor? Porque quando a gente fala habilidade social, a habilidade que o indivíduo tem de se comunicar com pessoas, né? Mas será que a geração de hoje não está mais preocupada com como eu me posiciono no Instagram, na internet, e se comunicando cada vez menos no mundo real, vamos dizer, no offline? Eu acho que o problema não é o excesso de informação, na realidade, é o uso que a gente faz dela. Hoje, se você souber usar a rede social, você consegue obter muito mais informações de forma muito mais fácil e prática. Isso ajuda quem quer estudar, isso ajuda quem quer evoluir. Só que às vezes a nossa sensação de autopertencimento faz com que, ao invés de você ir buscar, você passa a invejar. E uma das características dessa inveja que eu acho mais interessante é que as pessoas, às vezes, quando elas sentem inveja, elas não querem ter o que você tem, elas só querem que vocês não tenham mesmo. Então, muita gente que segue a outra pessoa porque não gosta da outra pessoa. Está lá para poder reforçar esse sentimento de superioridade. Então, eu não vou me comunicar aqui porque é muito mais fácil para mim viver o mundo virtual lá. Então, o uso que a gente faz dessas informações acaba modulando os caminhos que a gente segue, né? Você pode usar isso para evoluir ou você pode usar isso para fugir da sua própria realidade. E muita gente hoje vive o mundo virtual porque é mais interessante, é mais fácil do que o mundo real. Lembrei de um caso muito legal, o cara não voltou, foi na primeira sessão só. Ele chegou, né, na primeira sessão e começou a falar... porque eu tenho doutorado, estou fazendo pós-doutorado e eu fico com raiva, porque de repente você pega um blogueiro lá que ele faz uma arrasta para cima e ganha 50 mil reais. E aí fica muito fácil, né? É fácil ganhar dinheiro. E eu que estou aqui fazendo pós-doutorado, que eu estudo e perco o meu tempo, não consigo chegar. Eu falei, se é fácil, velho, vira blogueiro, faz uma arrasta para cima e ganha 50 mil reais. Então você para de diminuir a outra pessoa para valorizar o seu trabalho, porque você não deu conta de chegar até lá. Marretada. Vocês falam das marretadas, eu achei aqui uns print. Eu vou ler uma. Lê pra gente, lê pra gente. Aqui, ó, uma pergunta que veio, nem lembro quando. Como esquecer uma pessoa essa semana? Lá vai para um mês de sofrência, tá foda. Coloquei. Às vezes é lembrando que você vai esquecer mais rápido. Porque se ele tinha que sair... Não, se era para ele ficar, ele ainda estaria lá. Deixa eu ver aqui... Ó, não consigo dormir sozinho. Sempre convido alguém para simplesmente dormir comigo. Por quê? Aí eu coloquei, você se sente mais protegido quando está na companhia de outra pessoa. Deveria se perguntar do porquê confia mais em qualquer um do que em você mesmo. Qual o medo real de fugir de você toda noite? Eita. Caramba. E por aí vai, ó. Tenho 28 e minha mãe ainda dá palpite sobre a minha vida e meu namorado. Até quando? Até quando você permitir. Geralmente as marretadas são respostas simples que as pessoas não param para enxergar. Eu publiquei uma esses dias no TikTok que deu 150 mil visualizações. Eu estou com o TikTok só tem 2 meses. Que foi alguma coisa nesse sentido, né? A pessoa... acho que foi mais ou menos assim, não consigo escolher nenhum namorado que eu escolho é aprovado pela minha mãe, não sei o que eu faço. Aí eu falei, pede para ela namorar com ele, depois ela te conta se é bom ou ruim. Gente, sensacional, né? Olha só, já estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Claro que o papo tava ficando bom, né? Sempre assim, né? E eu vou fazer algumas perguntinhas para você. Uhum. É o que a gente chama de bate-volta aqui, que a gente faz com todos os nossos convidados no final do programa. E, na verdade, vão ser palavras. Vou soltar... São 4 palavras. Uhum. Vou soltar para você e você me fala o que vier à sua cabeça. Se você puder responder com uma palavra, senão, fica à vontade. Tá? Então, primeira, Deus. Filosofia. Felicidade. Percepção subjetiva. Sucesso. Disciplina e persistência. Bem-estar.
sacrifício e disciplina. Eita, boa. Essa merece pau, mano. Mandou bem. O coração até acelerou aqui. Tá vendo? Achou que ia vir uma, e eu falo isso, surpresa gente. aqui. Eu falo isso porque eu tenho vivido isso, assim, eu tenho tentado focar, eu sou muito ansioso, e depois que eu consegui com muita força fazer atividade física, todo esse padrão de funcionamento do meu corpo, ele começou a mudar. Então vou deixar uma receita bem básica para as pessoas aqui que estão querendo mudar a sua qualidade de vida, mas que ficam arrumando desculpa e colocando qualquer coisa como desculpa, né? A atividade física é um padrão de funcionamento básico do corpo. Não é porque isso vai fazer bem para o seu corpo, não. É porque o seu corpo, ele deveria... Né? Antigamente, lá, os caçadores, coletores, lá, eles tinham que fazer atividade física para poder ir buscar sua caça e levar para casa. Então, o seu cérebro tem... sei lá, 2%, 3% da história da humanidade que a gente vive agora sem fazer esforço, sem fazer atividade. Então, nosso cérebro, ele precisa disso para produzir as proteínas, os neurotransmissores que a gente precisa. Então, tem que fazer pelo menos 3 vezes para começar a funcionar bem. Você não vai conseguir salvar o mundo se você não conseguir fazer 30 minutos de caminhada por dia, né? Você precisa, a hora que você acordar, abre a sua janela para entrar a luz. O seu cérebro precisa de fazer essa modulação para regular o seu relógio biológico. Isso é importante para o seu corpo. E, principalmente, dormir. Dormir não é negociável. O seu cérebro, você passa um terço da sua vida dormindo, não é à toa, não. Todo o comportamento que a gente tem, ele tem um sentido. O seu sono, ele ajuda você a melhorar a sua percepção de memória, produz um líquido lá que lava seu cérebro mesmo, para tirar as toxinas, para ele voltar a funcionar corretamente no dia seguinte. Então, além dessas melhorias todas, ele ajuda você a reviver os seus traumas através dos sonhos. Depois, se vocês quiserem, a gente pega um dia específico para falar sobre essas questões de bem-estar com esse processo básico que a gente precisa colocar no nosso corpo. Vamos ter que trazer o homem aqui uma outra oportunidade, hein? Para continuar esse assunto. E eu já deixei o merchan para poder voltar. É, né? Lógico. Gente, esse nada mais, nada menos do que Flávio Torrecilas. Que não é espanhol, tá? É brasileiro. Então, compartilha aí, curta, siga nossas redes sociais, né, Rebeca? Olha, esse QR Code que tá aí na tela, tá? Vocês podem já colocar o celular aí na frente, que já vai dar acesso direto ao WhatsApp da nossa equipe. E vocês podem lá comunicar com a gente, enfim. Gente, muito obrigado, tá? Por estarem aí acompanhando. Compartilhem, assistam, porque sim, fiquem ligados. Nós já colocamos o Instagram do podcast aí para vocês. Sigam lá, divulguem, compartilhem, porque isso aqui, gente, é um trechinho, assim, só para vocês ficarem com um pouquinho de quero mais, sentir só o que vem pela frente. E queremos agradecer ao Flávio também, né? Eu que agradeço, foi um prazer e pode me chamar que eu volto. Foi um prazer, foi nosso. Siga lá nas redes sociais, que dá trabalho demais de montar esses conteúdos aqui, viu? Tem que compartilhar e curtir. Tem que compartilhar. Senão não vou fazer mais não. Como é que fala? É curte, comenta e compartilha, né? Curte, comenta e compartilha. Gente, muito obrigada e fiquem ligados aí, porque vem muita coisa boa pela frente. Muito obrigada mesmo, Flávia. A galera já tá seguindo lá, porque aqui é assim que funciona. Obrigado, nosso diretor aí, sensacional. E é isso, gente. Até a próxima, né? Até a próxima. Tamo junto. Bem-estar. Bem-estar.